do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de jovens, a quinta lição, 4 de maio de 2025. Lembrando que a CPAD é uma editora e livraria evangélica, uma livraria do povo de Deus, em que você, em todo o território nacional, você encontra essa livraria e ali você compra bíblias, revistas, mapas históricos da Bíblia, livros maravilhosos, enfim, é uma livraria para nós. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria da CPAD está na Rua João Tobias, 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali no novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho também, no térreo, você encontra a livraria da associação. Ali também você compra bíblias, livros, comentários bíblicos e todo material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a parceira direta aqui do nosso canal, a Provix é a livraria online, onde você, com um clique, compra também bíblias, revistas, materiais evangélicos e recebe aí no aconchego da sua casa. Quero agradecer aqui pela vida do irmão Reginaldo, que tem nos cedido esse espaço, onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe o irmão Reginaldo, irmã Maria Francileide, sua esposa, e a sua filha Estherzinha. Também, Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, também tem nos ajudado na montagem aqui do estúdio, do cenário. Deus abençoe o irmão Vinícius, marido da Cíntia e pai da Ayla, por nos orientar acerca da iluminação. Deus abençoe o irmão Jefferson Queiroz, que é membro aqui do nosso canal, coopera conosco no financiamento desse projeto. E se você também quiser ser um membro, quiser enviar a sua oferta, quiser fazer um voto com Deus, aqui embaixo tem o número do celular, o DDD é 11, o número é 989-15-6905. A sua oferta será muito bem-vinda, você ser membro, você mensalmente cooperar conosco, isso é de Deus. Se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, entra no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, venha ser o nosso patrocinador, soletrando albrunolll@yahoo.com.br. Você sabe que todo projeto envolve finanças e nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nós precisamos da cooperação e colaboração de todos que Deus enviar. Nenhum dos que Deus enviar eu lançarei fora, não é verdade? Então, coopere conosco. Aqui embaixo também tem um espaço para você deixar seu comentário, sua observação, tá bom? Deixe o seu joinha, isso é muito importante. Nós precisamos saber a sua opinião, queremos ouvir, né, o que você está aprendendo da palavra de Deus. Vamos lá, então. Pega também essa videoaula, compartilha aí nos seus grupos de transmissões de WhatsApp, Facebook, Instagram. Fique à vontade, me ajude a fazer a obra de Deus. Com certeza, o meu galardão e o seu galardão já estão garantidos lá no céu, tá bom? Estamos trabalhando para Jesus. Vamos lá? Lição 5 de jovens, 4 de maio de 2025, Davi provado pelo ciúme. Texto principal, Salmo 25, verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Resumo da lição: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando-o a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, evidenciar o ciúme de Saul. Segundo, mostrar que Saul foi escolhido pelo Senhor. E terceiro, dimensionar a integridade de Davi frente ao ciúme de Saul.
texto bíblico está em 1 Samuel 18, do 7 ao 16. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Vejamos então aqui que a partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Em crises crescentes de ciúmes e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. Então, nessa lição, vamos falar sobre os ciúmes e suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. Vamos lá ao primeiro tópico: ciúme de Saul, um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso, ruim, que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. A pessoa dominada pelo ciúme, ela não pensa direito no que está fazendo. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei uma diferente percepção e uma crescente indisposição para com o jovem. Então veja, o que era motivo de vitória para todo mundo, de alegria, para ele já começou uma pulga atrás da orelha. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei. Isso ficou claro. Em reconhecimento a tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança do exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Todos, na verdade, respeitavam a Davi. Os cânticos que ecoavam os feitos de Davi, as pessoas cantavam, as vitórias de Davi, traziam inveja e provocavam um crescente ciúme em Saul, o rei de Israel. Gradativamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto ou o aparente adversário, entre aspas. Veja, Davi venceu Golias, Davi deu vitórias ao povo de Israel, Davi trabalhava em prol do rei, e mesmo assim ele era tido como o adversário. Como é triste quando um líder, como Saul,
é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções serão turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. O líder fica nesse estado, um líder ciumento. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. O ciúmes adoece a mente de uma pessoa. E o seu principal objetivo do ciumento será desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deveria ser prioridade. A pessoa passa a enxergar tudo diferente. Com Saul foi assim. Aí o 2, prossiga para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas, quando a gente passa a ser dirigido por Deus. No entanto, devemos buscar em Deus sempre uma postura baseada no amor e no desejo que o nosso próximo seja abençoado. Nós devemos buscar em Deus esse sentimento de amor ao próximo, Devemos buscar em Deus uma postura baseada no amor, no exemplo de Jesus. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades. Se a gente não tratar e não trabalhar esse assunto, as dificuldades serão a abertura a outros pecados, a pessoa vai ficar suscetível a outros pecados, a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. A pessoa fica uma pessoa fria, uma pessoa egoísta. Como consequência disso, famílias sofrerão, amizades serão destruídas, vínculos serão quebrados e projetos serão desfeitos. Ou seja, essa pessoa ciumenta não vai prosperar. A vida dela não vai para frente. O ciúme ofusca a nossa visão e nos impede de alcançar nosso alvo maior. A pessoa nunca chega no alvo maior, que é a felicidade, que é o sucesso. O tópico número 2, um homem com princípios. Agora vai falar de Saul numa outra perspectiva. Saul, o escolhido de Deus. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer ao Senhor. A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus. 1 Samuel 9,16. Saul foi ungido por Samuel, 1 Samuel 10:1. E Saul foi cheio do Espírito de Deus, chegando até a profetizar, 1 Samuel 10:11. Então, Saul estava no caminho certo. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos por Samuel, pelo mesmo profeta, e foram escolhidos por Deus. No entanto, agora vem o porém. No entanto, um manteve-se fiel e ao cair buscou levantar-se, está falando de Davi, já o outro não, no caso Saul. Ser escolhido por Deus é uma grande honra. Nós, quando somos escolhidos por Deus, é um grande privilégio, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Precisa haver fidelidade durante a caminhada. Precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E aí ele diz: jovem, não basta ser filho de crentes piedosos ou membros de uma igreja avivada. É preciso transbordar no amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo em nossa vida.
Então, eu e você, nós temos a responsabilidade de transbordar o amor de Deus e temos a responsabilidade de buscar a presença de Deus na nossa vida. Essa responsabilidade é sua e é minha. Ser escolhido somente não resolve o problema. No início, então, do reinado, Saul fez o que era correto aos olhos do Senhor. Sempre buscava caminhar na direção de Deus e agia de acordo com a vontade de Deus. Porém, próximo ao final do seu reinado, chegou até a consultar uma feiticeira, né, e negligenciar as orientações divinas, literalmente o fundo do poço. Então, ele começou desobedecendo uma coisa, desobedecendo outra, até chegar ao fundo do poço. Aí ele foi rejeitado por Deus. De escolhido, passou a rejeitado. Um reinado de grandes feitos. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos do seu reinado foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel. Lá o capítulo 11 de 1 Samuel. E um forte combate à idolatria e feitiçaria. Ele combateu a feitiçaria e a idolatria no início do seu ministério. Nesse período, as campanhas militares proporcionaram a integração de uma grande área. Os vínculos entre as tribos foram fortalecidos e o povo alegrou-se com a presença de um rei. Então, no começo, tudo estava dando certo, porque ele era obediente a Deus. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor. E nesse quesito, o rei foi reprovado. Saul foi reprovado, porque ele começou a desobedecer a Deus e fazer do jeito que ele achava que deveria ser. Saul, que começou bem o seu reinado, foi afastando-se de Deus, usurpando posições que não eram suas. Desobedeceu ordens claras de Deus, ofereceu sacrifício de forma ilegítima, só quem poderia fazer aquilo era Samuel, fez votos insensatos, trazendo sofrimento aos seus parentes, e quase matou o seu próprio filho. Construiu uma coluna para a sua própria glória, se envolveu em feitiçaria, perseguiu pessoas escolhidas por Deus e, finalmente, desviou-se por completo do bom caminho, ou seja, da vontade de Deus. Então veja que começa com a desobediência aqui, outra ali, e a coisa vai aumentando, daí a pouco a pessoa está completamente fora do bom caminho, o caminho da palavra de Deus. Davi, um homem de princípios, agora falamos de Saul, agora de Davi. Ele foi ungido rei entre os seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos. Os irmãos mais velhos aparentemente eram os preparados. Célebre Davi pela batalha contra Golias, respeitado e admirado pelas multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei. Ele sabia que ele foi ungido rei. Um quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Só que Davi não acelerou o tempo, tá? E Davi não ficou movido pela impaciência. Mas com Davi era diferente. Ele era paciente, temente e fiel a Deus, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e fiel ao reino. Olha a diferença. Esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul e sempre se manteve firme em seus princípios,
agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidades. Então, Davi, ele tinha, além de tudo, inteligência emocional, ele tinha equilíbrio. Ele não era impaciente, não queria nada antes da hora. Número 3, integridade à prova de ciúmes. A lógica humana. Vejamos. Ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende autopromoção. A lógica humana manda você se autopromover. A lógica humana, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa. Então você tem que se posicionar como uma pessoa forte, né? Como uma pessoa que tem uma imagem forte. A lógica humana vai pela maioria numérica. Se você tem bastante pessoas ao seu serviço, você é mais forte. A lógica humana vai do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios e ao domínio sobre o próximo. Essa é a lógica humana e muitas outras coisas. E aí o que o autor nos sugere como lição? Fujamos dessa lógica e nos deixemos ser guiados pelo Senhor. Vamos pela lógica de Deus. Deixemos a lógica humana de lado. O homem dirigido por Deus. Quando estamos debaixo da direção de Deus, escolhemos a sobriedade, a lucidez, escolhemos a mansidão, escolhemos a confiança no Senhor, a consolação, escolhemos a satisfação em Deus, escolhemos o amor e escolhemos a intercessão. Por exemplo, vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. Se a lógica mundana nos pede uma reação, Cristo nos mostra outro caminho. A forma como vivemos não faz sentido para os que estão no mundo e para os que são do mundo, tá? Mas reflete uma luz que, a seu tempo, pode promover a verdadeira transformação para os que ainda não creem, ou seja, você vai servir de testemunho para os incrédulos. Quando dirigidos por Deus, somos levados a um padrão elevado, tendo em Jesus a nossa referência maior. Então nós imitamos a Jesus nos nossos comportamentos. Dessa forma, onde estivermos, ali as pessoas sentirão algo diferente. E por meio da vida dos cristãos, serão alcançados por uma bênção especial. Então veja que o cristão, onde ele passa, ele é uma bênção, né? Porque ele vive de acordo com o padrão de Deus e não de acordo com o padrão humano. Conclusão. Vimos nessa lição o perfil de dois homens, o perfil de Saul, que começou muito bem e terminou mal. Vimos o perfil de Davi, que começou bem, tropeçou, se arrependeu, se consertou e terminou bem. Então nós vimos aí o exemplo de Saul, que seguia a lógica do mundo, a inclinação para fazer o mal e a inclinação para se esquecer do Senhor. Já Davi, o perfil de Davi, nos mostrou um coração com princípios, um homem íntegro e um homem desejoso de caminhar na direção divina. Diante dessas duas histórias de vida, de Saul e Davi, somos chamados a fazer uma escolha. Sigamos
o bom exemplo de Davi. Ficou clara essa lição? Fala aqui embaixo para mim, escreve aí se você se sentiu bem, se você foi bem esclarecido. Deixa aqui algum comentário, né, crítico, construtivo, positivo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Deixa aqui embaixo o seu gostei. Falamos a lição 5, 4 de maio de 2025, Davi provado pelo ciúme. Como é que você lida com o ciúme? Você é ciumento ou ciumenta? Me conta aí alguma coisa trágica que já aconteceu por causa do seu ciúme, ou como você está lidando, né? Como você está deixando o Espírito Santo te melhorar, te consertar e arrancar esse mal. O ciúme faz mal, portanto, nós não podemos deixá-lo dentro de nós. Um abraço apertado, a paz do Senhor, e até a próxima aula, se Deus quiser.